da hipoglicemia, né, que assusta muito. Então, não só o diabético, mas na fase do diagnóstico, que a pessoa começa a usar insulina, né, pode acontecer a hipoglicemia, né? É provável que aconteça, até porque a insulina é um hormônio difícil de manejar, né? E muitas das vezes, né, os profissionais eles têm que fazer testes, né? Porque eles não sabem bem como funciona a acessibilidade. Então, é algo que vai sendo aperfeiçoado, né, com um acompanhamento correto, mas que a pessoa tem que lidar inicialmente. Então, a criança, né, o adolescente, às vezes até o adulto passando por hipoglicemia, isso pode ser muito chatear muito a pessoa, né, causar vergonha, é, vergonha em público, né, até a pessoa às vezes a hipoglicemia pode ser debilitante, né, de impedir a pessoa de fazer alguma coisa ou quebrar a concentração dela. Então, são muitos casos onde isso pode prejudicar a pessoa e ela precisa entender que faz parte do tratamento, né? Inicialmente, isso vai acontecer, né? Tem que ser conscientizado também, né? Que tem esse risco por causa do uso do hormônio e que tem que ter ajustes de doses também, né? Com o tempo. Mas a hipoglicemia é algo que preocupa muita gente com DM1, né? Muita gente tem medo e vamos contar brevemente quais foram os eventos de hipoglicemia mais comuns do nosso DM1, né? Então eu vou começar. O evento mais, o pior evento que eu tive de hipoglicemia foi alguns, acho que 2, 3 anos depois do diagnóstico. Eu já estou com 8 anos de diagnóstico. Na época, né, eu já sabia que a contagem de carboidratos era a melhor estratégia para você tratar o DM1, eu sabia disso, mas eu ainda não tinha, né, essa técnica, um método bom para fazer isso, né? Então, era algo muito superficial, sabe? Uma razão fixa para o dia todo. Então, eu não tinha ideia de como a minha sensibilidade à insulina, né? Quanto isso mudava ao longo do dia. Era algo muito básico, assim, muito primitivo, né? Então, em situações assim adversas, né, especiais, fora da rotina, eu tinha muito mais dificuldade, né, para acertar a contagem de carboidrato quando eu comia algo diferente. E esse evento ele aconteceu num carnaval, né, que eu estava na praia com a família e tal. E assim, fui para a praia com a família, comi doce, né? Aí eu fui lá e estimei assim no olho, quanto que eu apliquei, quanto que eu comi de carboidrato aqui. Ah, eu acho que foi umas 120 gramas, foi bastante, né? Acho que foi umas 120 gramas, mas eu não tinha ideia direito, né? Muito pouco tempo de diagnóstico. Aí eu apliquei aquela dose de insulina bem alta, né? Pensando assim, vai dar certo, porque eu estava acostumado, já tinha muito tempo que eu não tinha hipoglicemia essa, nessa época, né? E aí, que eu tinha uma rotina bem fixa, e aí a glicemia caiu lá embaixo, sabe? Caiu lá embaixo. E, assim, sorte que eu já estava em casa, né? Menos pior. Mas isso foi traumático, né? Porque eu não sabia que eu podia ficar tão mal assim como uma hipoglicemia, né? E por eu ter muito tempo sem hipoglicemia, eu estava muito sensível à glicemia baixa, né? Isso acontece. Então, a pessoa que passa mais tempo com a glicemia baixa, ela vai deixando de sentir os sintomas. Já a pessoa que fica bastante tempo, né, com a glicemia mais no alvo ou um pouco mais elevada, quando a glicemia desce, bate com força. Então, eu apliquei insulina, fui dormir e acordei já com os sintomas estralando, assim, sabe? Aquela tremedeira, né? Nesse dia eu tive confusão mental também, todo mundo tentando me dar doce, mas a pessoa fica teimosa porque ela não aceita, né? Então ela fica muito teimosa, a pessoa fala, olha, como come o doce, eu não queria comer o doce, né? Eu enxergava aquilo como se fosse eu ficava na defensiva, parece, porque literalmente o cérebro ele fica sem energia, né? Seu cérebro está dando uma pane ali, não tem glicose entrando nos seus neurônios, está faltando muito combustível e você fica, né, perdido, né? Você fica perdido. Então foi uma luta, né, para eu conseguir comer, né, o doce, para ela voltar, para eu entender o que tinha acontecido depois. E isso às vezes, né, pode desanimar muita gente, mas depois eu entendi o que eu havia feito de errado, né? E busquei melhorar essa contagem de carboidrato, né? Fazer uma contagem de carboidrato mais consciente nessas ocasiões, né? Então, ter ideia de que
aquilo não era o ideal, né? Às vezes chutar um pouquinho para cima, arredondar a dose para baixo, né? Já ia dar mais segurança em situações especiais. E você, Ângela, como foi? Bom, como eu disse, meu diagnóstico começou quando eu era criança, né? Eu era bem pequena. E eu aplicava, a minha basal era NPH. Não estou falando que NPH é pior ou melhor que outras insulinas, mas eu tinha picos de ação de insulina na madrugada. Então, assim, eu não lembro bem dos episódios, mas eu chegava a desmaiar à noite dormindo, porque era um momento que eu estava em jejum, né? Era um momento que eu não estava fazendo aquela alimentação de 3 em 3 horas. Então, assim, quem me socorria era minha mãe, né? Meu pai trabalhava viajando, então quem estava nesses episódios comigo era minha mãe. Ela simplesmente acordava à noite, toda noite ela ia lá verificar minha glicemia e fazer o destro. Então, assim, foram anos e anos assim, até colocar a bomba de insulina, né? E também, voltando na história, não estou falando que bomba de insulina é melhor que canetas. Hoje em dia a gente tem sensor com alarme, vários outros tratamentos, mas no meu caso foi colocando a bomba de insulina que isso melhorou entre nós, porque até então minha mãe acordava de madrugada toda noite para fazer meu destro. De criança, assim, ela sempre fazia, porque eram cenas assim traumatizantes, chegava a entrar em convulsão, assim, realmente, com glicemias super, super baixas. E, e eu lembro que eu não lembrava de nada, nada, né? Então, quando acontecia, eu realmente desmaiava, eu acordava, eu estava toda suja de açúcar, né? Era literalmente minha mãe tentando me salvar. Se não Sim, fosse isso, e fica até um alerta aí, quem tem filho com diabetes, quem conhece alguém com diabetes e tudo mais, que tem esse problema, né, que ainda está com uma dose de basal que não está bem ajustada, ou não está usando, ou está usando um tipo de insulina basal que faz muito pico na glicemia, tenha sempre em casa um sachê de glicose, um sachê de mel, porque quando a pessoa desmaia mesmo por hipoglicemia, ela fica incapaz de engolir. Então, o certo é você colocar na mucosa. O que é mucosa? Gengiva, bochecha, é, a base da língua. Você ir massageando essas áreas, porque elas têm capilares, né? Que são tipo pequenas artérias, arteriosas, que vão absorver o açúcar que você vai estar passando para a pessoa. E foi assim que minha mãe fazia, colocando uma glicose em cima da outra, até voltar. Também é importante ter uma injeção de glucagon, muito importante. Mas tem gente, mães, pais, enfim, as pessoas que moram com uma pessoa que tem diabetes, que às vezes no pânico não consegue ver o seu filho, seu ente querido desmaiado, não consegue dar a injeção de glucagon, a injeção um pouquinho maior, enfim. Então, assim, sempre tem esses sachêzinhos em casa. E vai fazendo a massagem na mucosa, na bochecha e tudo mais, até a pessoa até passar a hipoglicemia. Se a pessoa está no início de confusão mental, você evita dar coisa para comer. Já começa a fazer a massagem na gengiva, na bochecha, que essa pessoa está começando a ficar incapaz de comer e beber, ela pode se engasgar. Caiu o alerta. se também não tiver a injeção de glucagon e a pessoa tiver, né, passando por isso, tiver perdido a consciência, também é emergencial levar a pessoa para o pronto-socorro o mais rápido possível, né, para ela receber ali a glicose na veia, né? Então, Exatamente. no pronto-socorro, eles não aplicam o glucagon. O glucagon, né, é um hormônio que vai liberar a glicose que está estocada no seu fígado, né? Mais lento. Já no hospital, quando você chega lá, eles já aplicam o quê? A glicose diretamente no sangue, né? Exatamente. Subir Lá no mais rápido. hospital, a gente já aplica a glicose na veia e a pessoa já é uma medida mais rápida, né? Sim. Esse corte é apenas um pedacinho da live que a gente grava no Insulina em Dose Dupla, toda quarta-feira, às 8 da noite, na rede vizinha. Segue a gente lá para você não perder a próxima. Coisa importante também, que é ensinado desde o início, depois do diagnóstico, né, pela equipe de saúde, é a pessoa fazer registros, né? Então, ter registros da glicemia é muito importante, né?
E às vezes, ao longo dos anos, a pessoa muitas vezes ela vai deixando de registrar, né? Às vezes acontecem mudanças na rotina e a pessoa fica meio perdida, né? Não tem registro mais. Isso vai dificultando. Então, o profissional, a equipe tem que lembrar o paciente, né? Olha, o registro da sua glicose é muito importante para a gente entender bem o que está acontecendo, para a gente conseguir intervir, né? Porque senão a pessoa fala, eu tive hipo de tarde. Você não sabe quanto de insulina que a pessoa tomou, você não sabe quantas gramas de carboidrato ela comeu, você não sabe como que a glicemia dela já estava. Então, o registro da glicemia é essencial, né? Eu e o Marcelo, a gente é bem assim, um pouquinho chatinho com os pacientes, os nossos pacientes com isso, né? A gente tem uma planilha e a gente faz, todos os pacientes têm que colocar as glicemias na planilha, tem que fazer. A gente entende, né, que isso na questão assim, quem não tem sensor de glicemia e tudo mais, mas assim, é essencial para fazer o ajuste de insulina, para a gente entender o que está acontecendo, se é um padrão, se não é. Porque tem paciente que fala, não, eu tive hipoglicemia. Eu tô tendo hipoglicemia, mas às vezes a gente vai olhar na tabela e foi uma. É, vai olhar lá no planilha, não, foram duas, em uma semana inteira. E não foram hipoglicemias graves, então não é um padrão. Então, assim, é essencial para nortear todo profissional que cuida de diabetes, você fazer o seu diário glicêmico. Anota onde for, num caderninho, anote num, numa planilha do Excel, mas anote. Você que vai, seja onde for, na UBS, no médico particular, tenha sempre registrado quanto está dando sua glicemia. Não deixe de fazer isso, porque isso norteia muito a gente. E norteando a gente, você também está se ajudando. Está se ajudando porque é assim que a gente consegue ajustar as doses de insulina de vocês. Sim. A hipoglicemia, ela diminui muito quando a gente consegue ter uma visão boa dos registros, né? A gente consegue analisar o que está acontecendo, mas eventualmente, em algumas situações fora da rotina, uma hipoglicemia ou outra vai acontecer, né? Exato. Então, assim, nesses casos, a pessoa tem que estar preparada, né? E aí, quando a gente pensa em hipoglicemia, é uma orientação que a gente dá sempre para o paciente recém-diagnosticado, crucial é você ter um método de tratar uma hipoglicemia, né? Então, como é que a gente trata uma hipoglicemia? A gente tem que ter carboidratos de rápida absorção. Isso é até meio contraditório para algumas pessoas que não entendem bem sobre diabetes mellitus tipo 1. Elas pensam, como assim você tem que andar com doce? Essa é diabético. Mas a gente tem que andar com doce. Então, o diabetes tipo 1, sem um doce, né, de um doce prático, ele está desprotegido, sabe? Porque se a glicemia dele cair, como é que ele vai aumentar ela, né? Exatamente. A gente sempre tem que estar prevenido. Para qualquer lugar que eu vou, eu ando com um docinho, seja um sachê de mel, um sachê de glicose. E é importante falar sobre isso, né? Sobre a hipoglicemia que a gente tem que corrigir com um carboidrato de rápida absorção, né? Muita gente tem esse erro de falar, eu corrijo minha hipoglicemia, minha glicemia quando tá baixa, eu vou lá e já saio correndo para comer um chocolate. Gente, chocolate tem gordura, atrasa a absorção de glicose. Ou, Gordura atrasa, e muito. Então você fica comendo chocolate, parece que não volta. Não sai aquela sensação de hipoglicemia. Então, assim, não comam chocolate, não comam doces gordurosos, porque assim, além de atrasar a absorção de glicose, você vai ter uma hiperdiabetes depois. O certo é você comer um pouquinho dentro do seu fator de sensibilidade, essas coisas que é conversado com o seu médico, o seu profissional, sua equipe de saúde que acompanha você, mas um pouquinho de um carboidrato de rápida absorção. E o que é carboidrato de rápida absorção? Nutri. Carboidrato de rápida absorção, a gente tem várias fontes boas, né? Então a gente tem, por exemplo, bala. As melhores balas são aquelas mastigáveis, né? Então uma bala aí pode ter 4, pode ter 3 ou até 5 gramas de carboidrato. A gente tem também jujubas, né? Então um pacotinho de jujuba, que é bem fácil, é bem prático de você levar para os lugares, né? Pacotinho de aquela jujuba Dory, né? Já tem umas 15 gramas de carboidrato.
Então, aquilo ali, um pacotinho inteiro, você abre e come, já vai sair da hipoglicemia, provavelmente, né? Que eu estou falando em casos onde é uma hipoglicemia não causada por um excesso absurdo de insulina. Porque vão ter casos onde a pessoa erra muito a dose, que ela vai precisar de mais carboidrato do que o que geralmente é preconizado, né? Cerca de 15 gramas ali para uma pessoa de 75 quilos. Dependendo do peso da pessoa, precisa de uma dose maior ou menor. Mas em 90% dos casos, um pacotinho de jujuba, ou você também pode tomar um suco, né? O suco ele tem essa utilidade, suco de laranja, suco de uva. A gente também tem aquelas glicoses em gel, né? Então, assim, a Ângela mesmo usa a glicose da low sugar, né? Low sugar, É. que fala? Low sugar. Então, tem a low sugar que já vem uma glicose de rápida absorção, é mais rápida ainda, né? Porque a glicose solta, ela absorve muito mais rápido do que o açúcar em si. O açúcar absorve muito rápido também, mas a glicose é ainda mais rápida, né? Então, o açúcar, quando você come ele precisa ser quebrado em glicose e em frutose, né? Isso atrasa um pouquinho mais a absorção dele quando você compara com uma fonte de glicose pura, né? Como o que a gente usa no teste de tolerância de glicose ou quando a gente usa no sachê de glicose em gel, né? Também tem pré-treino, né? Então eu já usei também pré-treino da Carb Up, né? Carb Up chama. Você toma a glicose em gel, né? Uhum. Você tem que ter, às vezes, cuidado com os pré-treinos. Não esse que você tomava, que eu lembro que esse não tinha. Mas alguns que tem cafeína junto, né? Aí, às vezes, Uhum. coloca uma quantidade absurda de cafeína, a pessoa fica super acelerado, né? Vai corrigir a hipo e já sai pronto para correr 15 quilômetros. Sim. A cafeína aí pode ser um É. problema, né? Porque ainda mais se for à noite, se você tiver aí boa noite, tomar um negócio com cafeína vai atrapalhar o sono e vai impactar na sua glicemia no dia seguinte, né? Então, a pessoa, o diabético que gosta de tomar café o tempo todo, já dá sempre essa recomendação também. Vai tomar o café sem cafeína à noite, né? Depois das 4 da tarde, a gente tem um café que não tem cafeína. O sono é prioridade do diabético, não é?